Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Hoje para fazermos aqui a antevisão do jogo da 15ª jornada da Liga Portugal Betclic, jogo que vai ser no Estádio da Luz amanhã, dia 23 de dezembro, pelas 18h45, entre o Benfica e o Estoril Praia. Estou a gravar este vídeo pouco depois do empate do Sporting com o Gil Vicente. O que é que significa? Que o Benfica, se ganhar amanhã ao Estoril, pode passar então para a frente, porque o Benfica está neste momento com um jogo a menos, portanto, ainda com 14 jogos, está a 2 pontos do Sporting e do Porto, que estão empatados. Portanto, se o Benfica ganhar, vai-se isolar na frente antes do Natal, e quem diria isso aqui há meia dúzia de jornadas atrás. Claro que o Sporting também está aqui a dar uma ajuda indireta com os maus resultados que tem tido nas últimas semanas. Bem, então vamos fazer aqui uma análise uma antevisão do jogo então com o Estoril. Como costumamos fazer aqui uma comparação entre as duas equipas, o Benfica no campeonato está então em segundo, agora já está em terceiro. Estava, quando fiz aqui este quadro, ainda não tinha jogado nem o Porto nem o Sporting, mas já sabemos que se o Benfica ganhar, e volto aqui a reiterar, dada a importância desta informação, passamos então para a liderança. O Benfica tem então no campeonato 14 jogos, 35 pontos, correspondente a 11 vitórias, 2 empates e uma derrota, 34 golos marcados e 8 sofridos. Por outro lado, o Estoril está em 12º lugar, tem 14 jogos, 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 12 golos marcados e 21 golos sofridos. Fazendo aqui, generalizando para o total da época, aqui em relação ao Estoril só tem mais um jogo, foi um empate, portanto é tudo igual, até os golos marcados e os golos sofridos tem, porque o Estoril não está na Europa, o Estoril não jogou a Taça da Liga, portanto jogou apenas para a Taça de Portugal e só um jogo. Em relação ao Benfica, já tem nesta época 23 jogos, correspondente a 17 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 56 golos marcados e 15 sofridos. Benfica com 74% de vitórias, até ao momento, e o Estoril com 20%. Média de golos marcados do Benfica 2.4 contra 0.8 do Estoril. De facto, dificuldades aqui ao Estoril para marcar. E média de golos sofridos do Benfica 0.7 e o Estoril 1.4. E de facto este 0.7 parece-me que do Benfica parece de facto muito interessante, tendo em conta as críticas que têm havido e críticas justificáveis, podemos dizer assim, justificadas, uh, porque muitas vezes não conseguimos controlar o jogo e damos várias oportunidades ao adversário. Mas mesmo tendo em conta essa situação, o Benfica de facto tem aqui uma boa média de golos sofridos. Passando aqui à média etária parecida, à volta dos 24 anos, em ambas as equipas, o Benfica aqui com mais dois jogadores nacionais, ou seja, 42% de jogadores nacionais contra 37% da parte do Estoril. Depois, jogadores em destaque, não pode deixar aqui de ser o nosso Di Maria. Fez 21 jogos do total de 23 jogos que o Benfica tem, ele participou em 21 jogos, tem 11 golos e 5 assistências. De facto, está a ser um início diabólico do Di Maria. Não só em termos de números, mas em termos concretos das suas exibições, da sua qualidade técnica de definição, está de facto quase que parece, como ao vinho do Porto, cada vez melhor. No lado do Estoril, o jogador em destaque, eu escolhi aqui o Alexandre Marques, que tem 15 jogos e 5 golos. Ele tem, de facto, já está em Portugal há algumas épocas. O ano passado também teve no Estoril, marcou, salvo erro, 10 golos. Portanto, é um jogador que eu diria fiável ali na posição de ponta de lança. O jogador mais valioso do Benfica, o António Silva. Ele na última atualização do Transfer Market passou de 40 para 38 milhões, mas continua a ser o jogador do Benfica com um maior valor. Mas de facto a continuar assim, ou seja, a jogar pouco e a não a sobressair pela positiva nos jogos em que participa, de facto vai continuar esta desvalorização, e muito dificilmente o Benfica conseguirá fazer uma venda do António Silva por valores próximos destes, ah, tendo em conta
a atualidade deste jogador a nível de minutos, que tem poucos minutos, e também a nível da qualidade apresentada nos últimos jogos. E penso que também a nível de seleção não vai ter muitas oportunidades a titular se assim continuar no Benfica. O jogador mais valioso do Estoril é o Zanocelo. Eu não conheço muito bem este jogador. Eu sei que ele já é também a segunda época que está no, no Estoril. Veio do Brasil. Não sei se foi o Santos. Confesso que não tenho esse conhecimento. Depois, com a atualização agora do Transfermarkt, o plantel do Benfica valorizou perto de 20 milhões de euros para 354 milhões, mas eu vou fazer um vídeo, e caso tenham interesse, por favor não deixem de o ver, um vídeo sobre esta nova atualização do Transfermarkt e sobre os jogadores do Benfica que mais valorizaram. E, de facto, parece-me de facto muito interessante. Eu gosto muito deste tema. Mas o Benfica, portanto, 354 milhões, que dá uma média de 13,6 milhões por jogador. Ou seja, em média, cada jogador do Benfica tem um valor de mercado de 13 milhões e meio. O Estoril, no total, tem 23,15 milhões, o valor do seu plantel, que dá um valor médio por jogador à volta de 1 milhão. Não, atenção que não é dos plantéis mais, com o valor mais baixo a nível da Liga Portuguesa. Aqui uns pontos que eu considero importantes, de facto, o último jogo com o Nacional, em que finalmente conseguimos igualar o número de jogos dos nossos rivais, e recuperar daquele jogo em atraso. Portanto, neste jogo com o Nacional ganhámos 2-0, com os dois golos do Di Maria. hum, a exibição do Benfica de facto não deslumbrou, mas teve uns furos acima do que tinha feito nos jogos anteriores, contra o Aroca, contra o Vitória, contra o Bolonha, hum, e também contra o AVS. Portanto, penso que hum, ou acredito que a fase, aquela fase com exibições muito pouco credíveis, tenha passado. Depois, a nível da defesa, o Otamendi, será que voltou a ser o nosso capitão? Porque de facto ele nos últimos jogos hum, tem-se assumido de facto como o nosso capitão, como, sem erros ou sem erros graves, como ele tinha feito em vários jogos no início da época. Parece-me que ele está a voltar à sua melhor forma, e está a demonstrar toda a sua capacidade de liderança. Espero que seja para continuar. Portanto, Otamendi parece que está de facto outra vez num excelente nível de forma. Quem continua numa excelente forma é o Tomás Araújo. Portanto, neste jogo com o Nacional, mais um jogo de grande qualidade. A defender e se calhar sobretudo de facto ali a qualidade que ele tem na construção do jogo, quer com a bola no pé, quer em passes de média, longa distância. De facto, muito bem aqui são, penso eu, da defesa os dois jogadores em melhor forma. Por falar em forma, preocupa um bocadinho de facto a forma destes dois jogadores, do Aktürkoğlu e do Pavlidis. Portanto, ambos já tiveram muito melhor. Um, o Aktürkoğlu não está a conseguir finalizar bem, não está a conseguir definir bem, seja passe, seja remate, seja temporizar. Portanto, está na pior fase desde que chegou ao Benfica, de facto. E penso que não lhe fazia mal nenhum descansar durante uns jogos ou sair do banco. O Pavlidis também não é só a questão de não marcar golos, é a questão, parece-me também mais trapalhão, mais dificuldades em participar no coletivo. Tá também, sinto-lhe muita falta de confiança. Tudo que o talvez seja uma questão física, o Pavlidis talvez também seja uma questão psicológica, mas de facto são dois jogadores que estão em baixo de forma e que prejudicam o coletivo. Daí eu colocar aqui no parágrafo seguinte aqui o Sheldrup e o Amdoni, que eu penso que já merecem uma oportunidade a titulares. Bruno Lage prefere o Best ali para a esquerda, no lugar do Aktürkoğlu, mas eu acho que seria a altura de facto lançar o Sheldrup. Não tem, obviamente, não tem tanta qualidade, capacidade de finalização como tem o Aktürkoğlu, mas tem outras valências, tem uma elevada técnica individual, boa visão de jogo, vontade de querer assumir maior importância neste plantel. E portanto, porquê não dar uma oportunidade ao Sheldrup e o Amdoni, que tem entrado sempre bem, tem marcado, tem uma excelente relação com o golo.
porque não lhe dá uma oportunidade a jogar de início na posição de ponta de lança. Porque para arranjar lugar para o Amdoni ali como segundo ponta de lança, a equipa muda muito a estrutura, deixa de jogar com três médios e o Benfica, pelo menos atualmente, não está preparado para jogar ali só com dois jogadores no meio campo, fica muito, muito desequilibrado. Outros jogadores a merecer mais minutos, diria que o Leandro Barreiro entrou muito bem ali a fazer a mesma posição que o Arsens, a aparecer bem na frente, também a tomar boas decisões. Já sabemos que ele não é um, um primor de técnica, mas de facto, taticamente, parece-me um jogador muito fiável. E o Rolaiser ali, um, o próprio Cockchu, muitas vezes durante o jogo, quase que desaparece, penso eu, por questões físicas, porque não dá também mais minutos ao Rolaiser. Se o Bruno Lage diz que acredita em todo o plantel, se calhar está na altura de provar isso. Por fim, a questão do Di Maria, que no início da época começou a ser, na minha opinião, muito bem gerido, principalmente dos minutos. ahm, Jogou quase todos os jogos de início, mas ali por volta dos 60, 70, 80 minutos era substituído e agora os últimos jogos têm feito muito perto dos 90 minutos e tenho aqui algum receio que de facto isto lhe provoque uma fadiga física que depois não lhe permita exprimir ou continuar a exprimir toda a sua qualidade em defesa aqui dos interesses do nosso Benfica e nós sabemos que estamos muito dependentes do Di Maria eh, e quanto maior a sua frescura física, maior para o Benfica. Não sei se ele não está aqui eh, a arriscar, se o Bruno Lage não está a arriscar uma utilização tão intensiva deste mágico. Por fim, relativamente aqui ao 11 inicial, não vou aqui demorar muito tempo porque parece que me vai entrar o 11 base do Benfica, o Turbino na baliza, Turbino que no último jogo não fez, não teve muito trabalho, mas que antes desse jogo contribuiu de facto para alguns bons resultados do Benfica, teve muito bem contra o AVS, apesar do empate, contra o Bolonha, contra o Guimarães, não fez assim muitas defesas, mas as que fez de facto com muita, muita qualidade. Depois o Tomás Araújo e o Otamendi já falámos, o Bá na direita, o Carreras na esquerda, depois ali no meio campo o Florentino, o Arsens e o Cockchu, e na frente o Di Maria, o Turkoglu e o Pavlidis. Penso que será este 11 inicial. Eu, na minha modesta opinião e humilde opinião, dava uma oportunidade ao Sheldrup no lugar do Turkoglu e ao Almoduni no lugar do Pavlidis. Mas lá está, o treinador é o Bruno Lage. Como todos sabem, não era o meu treinador de eleição para o nosso Benfica, foi o treinador possível, mas que tem feito não um trabalho perfeito, mas um bom trabalho ahm, à frente do Benfica nesta segunda passagem. Vamos então ver se amanhã conseguimos então assumir a liderança. É uma prendinha que o Benfica nos dava aqui para o Natal, mas nada de embandeirar em ar. Primeiro, dar tudo para ganharmos o jogo e passarmos felizes a quadra natalícia com o Benfica na liderança e depois pensar também, continuar a pensar jogo a jogo. Então, um bom jogo. Se já não falámos, um Feliz Natal, boas festas para todos, com muita saúde. Quem ainda me está a ouvir agora até ao final, por favor, deixe o vosso gosto, os vossos comentários, a dizer que, nem que seja a dizer que viram o vídeo até ao fim, sugestões, reclamações, opiniões, e que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Obrigado, um abraço para todos e uma boa noite. Obrigado.